Era para ser só mais uma entrevista na CNN, mas não foi. De um lado, Daniela Lima. Do outro, Ronaldo Caiado, governador de Goiás e um dos nomes que a direita coloca na mesa para 2026. O tema parecia tranquilo. Segurança pública. Até a Daniela trazer os 122 mortos da operação dos complexos do Alemão e da Penha, no Rio, e sugerir que aquilo tinha sido um massacre. Caiado não recuou. Olhou para ela e disparou. Cidadão armado com AR-15.50, arma que perfura carro forte, drone soltando granada na polícia. E o Estado tem que se ajoelhar. A jornalista tentou retomar o controle do estúdio. E aí veio a frase que ninguém esperava ouvir ao vivo, da própria bancada da CNN. Governador, calma. Reunimos toda a nossa audiência. Eu estou aqui segurando, entendeu? Segurando. Ao vivo. Porque o debate tinha saído do script. Caiado ouviu, esperou e devolveu com a pergunta que virou o jogo. A câmera é interessante, né? Mas me diz, você já foi no Morro do Alemão? Não, nunca fui. Pois é, então vamos parar com esse eufemismo. Você está num campo de guerra. Silêncio na bancada e a internet não deixou passar. Veja bem, Governador, e você acha que essa operação aqui, ela não foi um enfrentamento contra aqueles que quiseram enfrentar o Estado? Não, calma, não foi isso que eu disse, não. Calma, Dani. Calma, deixa eu voltar. Deixa eu reunir a audiência toda. Com a R15.50, aí o Estado tem que dizer, olha, eu vou me ajoelhar diante de você. Me dá o ok aqui. 4, 3, que esquentou. Governador. Calma, reunimos toda a nossa audiência. Eu tô aqui, segurando, entendeu? O tema é segurança pública. Eu perguntei ao Ronaldo Caiado se, colocando um dado concreto, como é que ele avaliava a operação no Rio de Janeiro, complexos da Penha e do Alemão, que deixou 122 mortos. E ele disse que foi a operação mais bem planejada do Brasil e que a polícia dele sobe pra resolver sem câmera. É isso que eu ia perguntar, governador. Ninguém discute, duvida da necessidade de ser firme contra o crime. Mas quando o senhor fala, policial meu entra pra resolver e sem câmera, o senhor não tá dando um sinal verde pra abusos, por exemplo, pra letalidade policial aumentar, pra morte de inocentes que acontece? Não tô dando, não. Eu tô simplesmente dizendo pra ele que ele não vai fazer porque ninguém vai construir prova contra ele, ficar de braços cruzados na porta da delegacia vendo o assalto acontecer. Por que não a câmera, por porque exemplo? A câmera é interessante, né? Você já foi lá? Lá onde? Lá no Morro do Borel. Nunca fui. Você já foi lá no Morro do Alemão? Nunca fui. Hã? Mas a câmera... Agora vai lá. Agora, você tem que entender que depois você vê a câmera numa salinha refrigerada, como é que foi? Olha, mas o policial não deu mãos ao alto, não disse a ele qualquer coisa que você falar vai ser contra você. Meu amigo, você tá num campo de guerra. Vamos ser realistas, você tá num campo de guerra. Vamos parar com esse eufemismo. Tá certo? E vamos para a realidade. De direita, nem de esquerda, nem de centro? Não, pelo contrário. Que isso era do quê? Eu sou... Rapaz, quando o Lula montou o MST, o Caiado montou o DR. Certo? Eu acho que talvez, o Marco Maciel dizia isso, Anine. Popularidade, Caiado. Isto aí olha, de vez em quando tá alta, de vez em quando tá baixa. Agora, coerência, meu filho, é a coisa mais importante. Mas o senhor é um homem de direita? Eu sou um homem de direita a vida toda. Direita de resultado. Os grandes temas debatidos por nós no Congresso mostram isso. Você vê que o Lula sempre foi adversário do setor rural. Um setor que deu certo no Brasil. Qual é o outro? Fora a Embraer. Qual é o outro que deu certo? Só o que nós defendemos em 86. O único que deu certo no Brasil foi agropecuária. Mas o senhor vem... Agora, você vê assim, as minhas posições, elas sempre foram de centro-direita e de resultados. Essa que é a diferença. Centro-direita com aprovação de 88% no estado que eu governo. Mas veja, o senhor tem uma tolerância... Aí você vê que não existe radicalismo com 88% de aprovação. O senhor vai ter a bandeira do agro como uma coisa muito forte ainda? Olha, você sabe que eu... Tenho orgulho de ser, junto com energia, junto com inteligência artificial, junto com combate a terroristas, junto com devolução do patrimônio, ou seja, do território brasileiro aos brasileiros de bem, que esse é meu primeiro compromisso também. Vou devolver o Brasil aos brasileiros de bem.
E as pessoas vão ver que o Caiado vai entregar, como entreguei no estado de Goiás. A Dani conhece bem. Nascida em Brasília, conhece a violência do entorno. Era tida as 4 cidades mais violentas do Brasil. Na entrada de Valparaíso tinha um outdoor. Você acaba de entrar na cidade mais violenta do país. Hoje você transita lá com seu filho, pega ônibus 4 horas da manhã com seu celular, abre sua panificadora às 3 horas. Você faz o que você quiser. Você vê hoje uma outra realidade das pessoas, a alegria das pessoas. Então, quando você resgata essas condições, eu sou um homem de centro-direita que entrego resultados. Ou seja, eu não fico na gritaria. O brasileiro não me quer na torcida. O brasileiro quer me ver como presidente resolvendo os problemas. Eu acho que a emenda impositiva deveria ser modificada? Lógico que tem que ser. Você acabaria com a emenda impositiva? Zanini, você é presidente da República. Quem registra o plano de governo é o candidato. Seja ele presidente, governador ou prefeito. Então tá aí um ponto que o senhor concorda com o Lula. Você falou que não tem convergência nenhuma com o Lula, nessa o senhor tem. Não. Ele também defende acabar com a emenda impositiva. Mas por que não acaba? Ou restringir. Mas por que não restringe? Mas por quê? O Lula é engraçado. Ele fala assim, eu agora sou contra esse absurdo leilão que aconteceu agora na Petrobras. Mas vem cá, você é o presidente. Você não é o ombudsman, não. Você é o presidente da República. Por que você não acaba? A emenda impositiva não está tomando todo o seu dinheiro discricionário, tá? Por que você não muda? Porque eu sou contrafaccionado. Por que você não muda a lei? Então, por quê? Então você já sentiu como é que é? Olha, ele de repente acha um culpado. Agora, o juro está alto. A culpa é do cachorro. Mas você tem um cachorro em casa. O cachorro seu está exigindo de você gaste muito. Quer dizer, veja o quanto ele é fantasioso e o quanto ele não assume. Ele faz crítica ao governo como se ele fosse a oposição. Então nós não temos nada de concordância. Zero de concordância. Então vamos por partes aqui. Eu quero voltar a falar da coisa da ideologia, mas vamos falar então, vamos trazer para o terreno do palpável. O senhor falou dos resultados de Goiás. Eu ia brincar, né? Tá igualzinho São Paulo. Saiu com o celular na rua, né? Não sabe se volta. Mas vamos falar do Rio de Janeiro. Porque o senhor disse que estava chegando aqui, ouvindo a notícia de uma operação em Jacarepaguá, onde a polícia estava subindo o morro ou a comunidade tomando bomba de drone do tráfico. O Rio de Janeiro hoje tem mais da metade do território controlado pelo narcotráfico ou pela milícia. Sim. E quando eles não se acertam, eles se matam. E a polícia fica ali no meio faz o quê com o Rio de Janeiro? E ali é importante a gente dizer, né? Rio de Janeiro governado pela direita, o senhor falou aqui da esquerda no governo federal, e eu quero falar disso daqui a pouco, mas há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Não tem ali, Benedita da Silva foi a última governadora, a última gestora de esquerda lá no Rio de Janeiro. Faz o quê com ele? Por que a direita não conseguiu resolver ali? Coragem. Coragem e autoridade moral. Vai precisar mais do que isso, governador. E autoridade moral. Não é muito genérico isso, não, governador? Não é genérico, não. O presidente da Alerj foi afastado porque passava informações pro Comando Vermelho. Daniela, o dia que eu assumi o governo em Goiás, eu disse, bandido não se cria. É mandamento do governador. O bandido muda de profissão, muda de Goiás. É ordem do governador. Eu sou comandante em chefe das forças de segurança no meu estado. Quem manda sou eu. Tá certo? Então eu tenho que ter coragem, pessoal. Por que a maioria de governador não assume essa postura? Sabe por quê? Porque ele no máximo é eleito há 8 anos. Perfeito? Depois ele sai dali, e aí? Ele vai querer enfrentar o narcotráfico? E vai depois deixar a vida dele vulnerável, depois dele passar pelo governo? É falta de coragem. Você pode ter certeza uma coisa, o Estado é muito maior que o crime. O Caiado, presidente da República, eu posso dizer a você que penitenciária no Brasil vai voltar a ser penitenciária. Que traficante não vai falar mais com o meio externo, que não vai ter visita íntima, que não vai ter audiência sigilosa com advogado, que vai ter controle total sobre a entrada, não vai ter droga dentro das penitenciárias, não vai ter arma. Agora, isso tudo não é uma hipótese. Você vê Goiás o que era e vê lá hoje. Então, eu não estou colocando em debate o resultado que o senhor alcançou no estado de Goiás. Eu estou tomando pelo valor de face como verdadeira informação que o senhor está me dando. Mas o que a gente tem, por exemplo, no estado de São Paulo, onde convive-se, infelizmente a palavra é essa mesmo, com a maior organização criminosa do Brasil, da América Latina, que é o PCC. Ele lava dinheiro na Faria Lima. Sim. Por meio de
refinaria de combustível que prestava serviço também no Rio de Janeiro. Mas é muito mais do que isso. Posto de gasolina, transporte Perfeito. urbano. Não é uma infraestrutura que se resolve. Não. Então você está dizendo o seguinte: eles estão tomando conta da economia formal. Perfeito. Concorda comigo? Sim. Eles já estão hoje ousados e estão tomando conta da economia formal. Não é verdade? Então você tem que ter dentro da estrutura o que nós criamos em Goiás. Ou seja, eu tenho já funcionando em Goiás, que é uma força integrada de combate ao crime organizado. A inteligência, eu tenho a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Penal. Então, nós temos uma estrutura que é capaz de poder, na proporção que você tem em Goiás, você tem que ter no cenário nacional. Você tem primeira atitude sua é penitenciárias. Primeiro, penitenciária. Segundo, ações de parceria com os países limítrofes. Terceiro, acesso à tecnologia máxima de drones de longa distância, de satélites, de identificação com inteligência artificial daqueles que estão no narcotráfico. Você não precisa de correr atrás do cidadão que está pegando o celular. Você tem que ir na cabeça daquele que está alimentando todo esse processo. Goiás era o estado que mais se roubava carro a diesel no Brasil. Proporcionalmente, 11 mil carros por ano. Não tinha seguradora no estado de Goiás. Por que hoje você anda de vida aberta com carro a diesel? Que tipo de mudança na lei o senhor acha que é necessária? Aumento de penas, por exemplo? Eu quero, primeiro lugar... Rebaixamento da maioridade penal? Primeiro lugar, terroristas. A Daniela estava falando aqui. Em Sapé, Jacarepaguá, tá certo? Simplesmente o cara usando o drone para soltar granada ali nas áreas que a polícia estava. Isso é crime normal ou isso é terrorista? Zanini, é terrorista ou não é terrorista? O senhor defende, então, que sejam classificadas como terroristas. Lógico, essas facções. Primeira coisa, isso aí tem que ir na pauta de primeiro dia. Terrorista, sim. Tá certo? E você vê como a Brigada Vermelha foi combatida na Itália, que é um país democrático. É assim também. Rotulada como terrorista. E as Forças Armadas entrando. A Dani está me perguntando de... Defende Forças Armadas também combatendo. Lógico. Eu preciso da aeronáutica, eu preciso da Marinha. A Amazônia, que ela não citou aqui, hoje é 100% dominado. O que é pelos rios é o Comando Vermelho. O que é pelo ar é PCC. Hoje você tem todo o território da Amazônia comandado pelas facções. Então, não é só o Rio de Janeiro, não. Você vê hoje no Brasil, a maior parte do território nas grandes cidades do país, aí você vê Salvador, você vê Fortaleza, você vê o Rio Grande do Natal, aí você vê essas cidades todas hoje com proliferação de todas essas facções. Veja que não é onde é governo do Ceará, problemático. PT. Sim, por anos. Mas você tem São Paulo, bom, é porque o senhor é do mesmo tempo que eu, quando o José Serra era considerado um político de direita. Né? Então, mesmo tempo que você. Vamos esquecer Geraldo Alckmin, né? Geraldo Alckmin, idem, mas tá aí hoje. O Brasil deu esse nó na nossa vida. Mas o governo hoje aqui é Tarcísio de Freitas, governador que se diz de direita. Aliás, bandeira de segurança pública era a bandeira dele e a situação no estado todo tá bem difícil. Então, assim, tem pra todo gosto. O enfrentamento é muito grande. Nem vou falar do Rio, do Cláudio Castro. O enfrentamento é muito grande, tá certo? Eu vou lhe dar, por exemplo, um fato maior. Eu sou um homem que sou um médico, tá certo? Agora, por que eu tenho uma corregedoria extremamente rígida, mas policial meu entra com armamento que eu autorizo entrar? E entra sem câmera. Eu não vou construir amanhã prova contra alguém que está defendendo a sociedade. Não. Mas a minha polícia entra para resolver. A minha polícia entra para poder ali fazer segurança da minha população no estado de Goiás. Vou colocar de novo o senhor diante de um fato, um dado concreto. Sem dúvida. Como é que o senhor, como gestor, avalia uma operação como a dos complexos do Alemão e da Penha, que deixa 122 corpos? E foi uma operação a mais bem realizada estrategicamente no país. Olha, é invejável a estratégia daquela operação. A região mais habitada do Rio de Janeiro não teve um civil envolvido. Nenhum. Teve policial. Nenhum civil envolvido. Quando o senhor fala que o meu policial... Ali as pessoas estão se atracando com armas até melhores do que o que a polícia usa. Eles têm um armamento chamado .50 que a polícia não tem. Essa arma, ela perfura carro forte. Ela é arma de guerra.
Eles hoje têm drones para soltar ali granadas e bombas. Veja bem, Governador, e você acha que em 30 segundos, e você acha que essa operação aqui, ela não foi um enfrentamento contra aqueles que quiseram enfrentar o Estado? Não, calma, não foi isso que eu disse, não. Peraí, calma, Dani. Calma, deixa eu então voltar. Quer dizer que deixa eu cidadão armado toda. com a R15.50, aí o Estado tem que dizer, olha, eu vou me ajoelhar diante de você. Me dá o ok aqui. 4, 3, que esquentou. Governador. Calma, reunimos toda a nossa audiência. Eu tô aqui, segurando, entendeu? Exato. O tema é segurança pública. Eu perguntei ao Ronaldo Caiado se, colocando um dado concreto, como é que ele avaliava a operação no Rio de Janeiro, complexos da Penha e do Alemão, que deixou 122 mortos. E ele disse que foi a operação mais bem planejada do Brasil e que a polícia dele sobe pra resolver sem câmera. É isso que eu ia perguntar, governador. Ninguém discute, duvida da necessidade de ser firme contra o crime. Mas quando o senhor fala, policial meu entra para resolver e sem câmera, o senhor não está dando um sinal verde para abusos, por exemplo, para letalidade policial aumentar, para morte de não sei se acontece? Não estou dando, não. Eu estou simplesmente dizendo para ele que ele não vai fazer porque ninguém vai construir prova contra ele, ficar de braços cruzados na porta da delegacia vendo o assalto acontecer. Por que não a câmera, por exemplo? A câmera é interessante, né? Você já foi lá? Lá onde? Lá no Morro do Borel. Nunca fui. Você já foi lá no Morro do Alemão? Nunca fui. Hã? Mas agora vai lá. Agora, você tem que entender que depois você vê a câmera numa salinha refrigerada, como é que foi? Olha, mas o policial não deu mãos ao alto, não disse a ele qualquer coisa que você falar vai ser contra você. Meu amigo, você está num campo de guerra. Vamos ser realistas, você está num campo de guerra. Vamos parar com esse eufemismo. Tá certo? E vamos para a realidade como ela é. O senhor não está parecendo muito centro-direita agora, não. Não, eu sou um homem que tem 88% de popularidade no meu estado de Goiás. 88%. Porque o cidadão sabe que bandido não se cria em Goiás. É por isso que eu tenho 88%. Mas aí, calma. Tá certo? Porque... E é dessa maneira que, se eu for presidente da República, eu vou resgatar a segurança no país. Mas eu quero o quê? Eu quero colocar Ronaldo Caiado com Ronaldo Caiado. Sim. O senhor acabou de me... E eu achei salutar. Sem dúvida. O senhor me disse, Daniela... eu não quero. Polícia minha polícia especializada, não vai ficar pegando o cara que tá roubando o celular, vai dar na cabeça de quem tá no topo. E aí eu quero voltar pro Rio de Janeiro. 122 corpos no chão. Passa 3 semanas, tem de prender o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, porque ele passava informação para lavador de dinheiro do Comando Vermelho. O cara que simplesmente TH Joias, cujo registro mais famoso é ele deitado num colchão de dinheiro, governador. O TH Joias. Então onde é que tá a cabeça? São os 122 que ficaram no chão ou é o presidente da LERJ? Onde é que tá o problema do crime organizado? Mas por que não algema nele e presídio nele na mesma hora? Por que não? Agora me bota de presidente, Dani. Me põe de presidente, é só isso. Ninguém na vida tem mais vontade de ser presidente do que eu. Me dê essa chance na vida. Deixa eu perguntar outra coisa. Eu vou resolver. Isso, o Estado é poderoso. O Estado tem força suficiente para devolver o Brasil aos brasileiros. Pode acreditar nisso. Você confia em mim, porque isso vai acontecer. Eu sou um homem que não estou envolvido em badalheira, não estou envolvido em corrupção. Modéstia à parte, sou um homem que tem espírito público. Sou um médico, sou uma pessoa que tem formação científica. Sou uma pessoa que já dei mostra do que eu posso fazer. Então, essa deterioração e essa covardia, não é só por covardia. Covardia por rabo preso. Um não pode falar do outro porque está envolvido nisso, Eu não tenho conivência com crime, eu não tenho conivência com bandido, eu não tenho concessão, eu não passo mão de cabeça de bandido. Governador, e nem corrupto. Eu queria... E você colocou bem, nem corrupto. Porque esse lado aí contaminou a parte política do judiciário, da área de, você viu, até de Banco Central, de tudo mais. O senhor falou que viu falhas, né, ou que não houve melhoras nos governos do PT. O presidente Lula se orgulha enche o peito para dizer que tirou o Brasil 2 vezes do mapa da fome. Eu quero entender qual que é a política social do Ronaldo Caiado. Esse é o ponto 1. E aí, se der, a gente podia fazer um bate-bola, jogo rápido sobre alguns temas que você tentou trazer e não conseguimos. Então vamos lá, mapa da fome. O Lula ganhou a eleição, seu 5º mandato. Eu vou tirar o Brasil da fome. O Brasil é o maior produtor de grãos e proteínas do mundo. Tá certo? Por que nós já tiramos nos estados?
Nós quem, Nós cara sim. pálida? Sim. Por que você não vê essa situação da fome no Rio Grande do Sul? Você não vê na Santa Catarina, você não vê no Paraná, você não vê em São Paulo, você não vê em Goiás, você não vê no Mato Grosso. O que é isso? Não, mas peraí, veja bem, você não tem esse quadro. Você tem uma ocupação de fazer as pessoas dependentes de uma política social. O que é que nós fazemos em Goiás? Emancipamos essa pessoa. Ela tem o curso, recebe o dinheiro, se ela está no cadastro único, recebe o dinheiro a custo zero, eu formo ela como costureira, dou uma máquina elétrica para ela, um aviamento, dou uma tutoria por parte do Sistema S e encaminho essa mulher, ela vai fazer artesanato, ela vai fazer criatório de frango de terreiro, vai fazer criatório de... Então, o que você tem é que nós desenvolvemos. Por exemplo, o pé de meia é cópia da Bolsa Estudo do Estado de Goiás, que existe lá desde 2019. Eles foram lá copiar e não souberam nem copiar. A Bolsa Escola do Gustavo Buarque antes. Ele não, também, mas quem estipulou e quem botou em prática, uma coisa é teoria. Para botar em prática, fomos nós. E somos em primeiro lugar no IDEB. Então você vê que a política social de Goiás é reconhecida como a mais ampla, a mais abrangente e que hoje Goiás disputa com o Rio Grande do Sul. Nós temos o menor percentual de extrema pobreza no país. Mas eu não me vanglorio do cartão que eu dou. Eu me vanglorio da pessoa que vai estar com a profissão dela e ganhando.